Livro das Revelações, capítulo de número 12. Quando eu digo revelação, é o livro chamado Apocalipse. Amém? Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Mal sabe você, mas é uma guerra contra uma reunião como essa. Mal sabe você que palavras que vão ser lançadas nesse altar vão definir a sua vida, vão definir o seu futuro, vão quebrar toda a ação do diabo que estava contra você. Amém? Está dizendo o seguinte, livro das Revelações, capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol como a lua, debaixo dos pés uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis que um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou-se para a terra. Lançou para onde? E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-se, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com o cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde havia Deus preparado lugar, para que nele a sustente durante 1260 dias. Diga amém. Verso de número 7, olha só. Houve peleja nos céus, houve guerra, diga guerra. Na onde houve guerra? Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Diga amém. Coloque a sua Bíblia no banco, por gentileza, a mão sobre o teu coração, obedeça o altar nesse momento, diga comigo: Senhor Jesus, eis-me aqui, e a tua palavra, que seja uma espada de 2 gumes, penetrando a minha vida e mudando a minha história. Diga: Senhor Jesus, eu acredito que a direção que eu preciso para vencer vai sair desse altar. Diga: Jesus, fala comigo. Agora levante as suas mãos para os céus. Diga: eu repreendo todo demônio, todo espírito mau que tenta contra a minha vida. Eu declaro que neste momento a presença dos anjos de Deus estarão sobre essa casa, e será uma noite de glória. Quantos podem aplaudir e glorificar o Senhor por isso? Podeis se assentar, por gentileza? Olha só, há uma pergunta que não se resolve dentro da mente de qualquer cristão. Diga: qual é, apóstolo? Por que Deus, sendo dono de todo o poder, não matou o diabo de uma vez por todas e acabasse com todos os problemas? Sim ou não? É uma pergunta dentro da nossa mente que não se cala. Há uma pergunta que ela não se resolve. Quando nós vamos tentar evangelizar um ateu, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: se Deus é tão bom e tão poderoso, por que não acabou com o diabo? Se Deus é tão bom, tão lindo e maravilhoso, por que não acabou de fato com o mal? E eu tenho a resposta de tudo isso hoje. E se você aprender o que eu vou colocar dentro de você, você vai sair hoje rico pela palavra de Deus. Você vai sair cheio de fé aqui hoje. Diga graças a Deus. A primeira coisa que você tem que entender, que essa guerra ela não começou na terra, ela começou nos... E você leu comigo que o próprio diabo, ou sendo portador da luz, era um anjo que cantava, um anjo com muita luz, um anjo poderoso. Ele adorava a Deus.
Mas a Bíblia vai dizer que ele, querendo ser maior ou acima de Deus, em seu pensamento, em seu coração, ele desejou ser maior que Deus. E a Bíblia vai dizer que é aí que começa a guerra. E a guerra não está começando na terra, a guerra está começando nos céus, diga nos céus. Só que o próprio Deus, ele não luta nessa guerra. Deus, ele vai chamar um anjo chamado Miguel para expulsar o diabo dos céus. Entenda, quando eu falo diabo, eu digo o nome já de um anjo caído, mas no céu significava portador da luz. Então portador da luz foi expulso por Miguel. Miguel tem um significado de quem é como Deus. Então quando alguém gritava o nome Miguel, estava dizendo quem é como Deus, ou quem é maior do que Deus. Entenda isso. Quando o próprio portador da luz, ou o diabo, ele quis ser maior ou como Deus, aparece Miguel dizendo, quem será maior que Deus? Quem será maior que o Todo-Poderoso? Ou seja, ninguém, diga ninguém. E essa guerra vai acontecer nos céus, só que isso já é motivo de alegria, diga por quê, apóstolo? Se um anjo foi enviado à terra e atormenta muita gente, a Bíblia vai dizer que um anjo já derrotou o diabo nos céus. E se já derrotou o diabo nos céus, agora eu quero colocar algo extremamente inteligente na sua vida. Eu quero que você preste atenção. Há uma diferença entre punição e condenação. Toda vez que aconteceu o erro, o pecado, todos que erraram receberam uma punição e uma condenação. Todos receberam punição e condenação. Quando Adão peca, ele recebe uma punição, diga qual é. A primeira punição, que a partir daquele momento ele precisava trabalhar. E a sua condenação, que o salário do pecado é a... Então a condenação de Adão foi morrer. E a punição foi trabalhar, foi suar, foi sofrer, foi agora lutar por si próprio. Agora vamos entender a punição do diabo. A punição do portador da luz foi ser enviado para a terra. Diga, este lugar foi a prisão do diabo. Então Deus, ele falou para Miguel, envia, me expulsa dos céus e vai estar na terra. Só que alguém vai dizer, poxa, não é inteligente Deus mandar o diabo para a terra. Só que eu quero que você entenda algo chamado tempo, diga tempo. Entre Gênesis 1 e entre Gênesis 1, 2, há um espaço de muitos anos. Deus, ele cria os céus e a terra, ponto, está criado. Quando o portador da luz erra nos céus, ele é jogado para a terra. Então na terra ele foi lançado, e ali estava. Só que quando Deus, ele vai criar o ser humano, Deus, ele cria na terra um jardim protegido, diga protegido. Deus, ele criou uma proteção naquele jardim. Então Deus não deixou o homem em vão. Deus não deixou eu e o diabo no mesmo cenário. Deus não permitiu que o diabo estivesse no mesmo lugar que eu. Uma coisa já é para você estar muito feliz. Primeiro, que a punição do diabo foi estar preso na terra. A segunda condenação, a Bíblia vai dizer que ele já está condenado. Ou seja, já há uma condenação de morte, de fim para ele. Diga glória a Deus. Coloca para mim Gênesis 16, 11 aqui no telão para mim. Rapidinho, diga assim, o diabo já está condenado. Olha só, você vai ler comigo só para você entender. João 16, 11. João 16, 11. Se você pegar isso, a sua vida vai encher de fé. Porque você vai entender que Deus, ele não aprontou conosco. Que Deus, ele não quis lançar a gente num quarto escuro juntamente com o diabo e dizer, vamos ver quem sobrevive. Não é assim. Olha só, e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado, ou seja, já há uma condenação sobre ele, diga glória a Deus. Agora abre aí, Gabi, para mim, Apocalipse 20, 10, abre lá Apocalipse 20, 10, você vai entender que o próprio diabo já está condenado, diga amém. Olha só, diga punição e condenação. Todo mundo que errou recebeu punição e condenar por causa do seu erro. E a punição foi ser lançado na terra e a condenação está aí, ó. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo de enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo. Espera um pouco. E o diabo, os que enganava, foi lançado no lago de fogo de enxofre.
Então o que atormentava, agora está sendo atormentado de dia. Tá mal, hein? Tá mal, vou dizer de novo. Aquele que gerou discórdia na tua família, aquele que colocou pobreza, aquele que colocou doença, aquele que provocou acidente, alguém da sua família, aquele que causou todos os males, ele vai ser atormentado de dia. Agora, vê no verso 14, fica ligado comigo aí a produção. Olha só. E a morte e o inferno foram lançados no lago de... Esta é a segunda morte, ou seja, a condenação do diabo já está dada. Deus, quando ele viu o erro do próprio portador da luz, ele diz: eu vou te punir agora, eu já vou te dar uma condenação, e isso é irrevogável, diga irrevogável. Então Deus, ele já deu uma sentença, a sentença já foi dada. Só que o que nós não entendemos é que quando o diabo foi lançado na terra, não tinha ser humano. É isso que você não entende. Não existia nenhum homem. Foi lançado sobre a terra, e Deus cria o ser humano, coloca dentro do jardim. Deus cria o homem, colocou dentro do jardim. O jardim está protegido, diga como? O jardim está protegido porque quem entra no jardim? O homem, a mulher e os animais. O protocolo de proteção do jardim, a entrada do jardim, quem pode entrar? Homem, mulher e animal. Diga comigo. E a Bíblia vai dizer que para o diabo entrar lá, ele teve que respeitar um protocolo. Ele entrou incorporado em uma serpente. Então o diabo, ele achou uma estratégia para entrar dentro do jardim e enganar Eva. Só que, apóstolo, Deus não poderia ter pensado nisso? Poderia. Por isso que o próprio Deus fala para Adão em Gênesis 1:28. A ordem que eu te dou é para dominar nos céus, na terra e dominar nas águas. Todo animal você domina, você não ouve. Você não entendeu. Deus, ele tinha falado para Adão e Eva o seguinte: Adão, quando se trata de animal, é você que manda. É você que domina sobre o animal. Domine sobre os peixes, sobre os animais da terra e sobre as aves dos céus. Então Deus deu uma ordem para Adão e Eva. Então agora o diabo, ele não podia entrar. Se ele fosse entrar de diabo no jardim, ele era bloqueado. Então, para ele poder ter a entrada do jardim, ele entrou dentro de uma serpente. E dentro de uma serpente ele se apresenta para Eva. E quando se apresenta para Eva, a ordem que Deus deu para Eva é dominar a serpente. Só que Eva passa a ouvir aquele que era para ela dominar. Ela passa a ouvir cujo era para ela dar ordem. Ela passa a obedecer sendo que era para ela mandar. O princípio da queda é esse: quando Deus te coloca um domínio, domine, não ouça. Quando Deus manda você fazer, faça, não receba. Não, você está esquisitinho hoje, vou dizer de novo. A queda de Eva foi ouvir aquele que o próprio Deus disse: domine. Diga glórias a Deus. Fica ligado comigo. Só que a estratégia do diabo é essa e funciona até hoje. Por que, apóstolo? Porque se o diabo já está condenado, ele já está punido, Deus, ele já bateu o martelo sobre a sua punição e sobre a sua condenação. O que resta para ele agora é provar que toda a nação, que todo ser humano é semelhante a ele e não é semelhante a Deus. Ele quer provar para Deus que todos nós somos errados. E nós temos uma proteção hoje, diga qual? É a mesma proteção do jardim. Só que agora nós não estamos num jardim, nós estamos em Jesus. Então o diabo não pode se apresentar em nossa vida. O protocolo de proteção em nossa vida é: quem se aproxima da gente não é animal, é ser humano. Então o diabo, ele não vai entrar mais uma serpente, ele vai entrar num homem ou numa mulher. Eu estou achando que você não está pegando. Isso aqui é muito forte para você ficar em silêncio. Isso aqui é muito poderoso para você não entender. Preste atenção nisso. O jardim do Éden, Deus criou uma proteção. E essa proteção era tão gloriosa que só animal entrava, homem e mulher. Amém. Então o diabo, para entrar ali, ele teve que entrar numa serpente para poder se apresentar a Eva. Senão não teria como. Se o diabo fosse de chifre, ele fosse de um anjo caído, ele era bloqueado. E hoje nossa vida é a mesma coisa. Quando você crê em Jesus,
O diabo é proibido de se apresentar como o diabo. Ele é proibido. Então, para ele passar por um protocolo de proteção, ele tem que se apresentar em ser humano. Ele não vai se apresentar num cachorro, numa vaca, num boi, numa galinha. Ele vai se apresentar num homem, numa mulher. E a Bíblia vai dizer que ele é especialista em transfigurar em outra situação. Tanto que a Bíblia vai dizer que ele até se apresenta como anjo de luz. Ele não é mais de luz, mas ele se apresenta em anjo de luz, diga amém. E hoje na nossa vida é a mesma coisa. Nós temos um protocolo de proteção. Só que Deus não poderia fazer assim com a sua vida. Vou colocar você numa bolha e nenhum ser humano vai se aproximar de você. Deus não podia fazer assim com Eva. Eva, eu vou colocar você dentro do jardim e nenhum animal se aproxima de você. Quando Deus ele gera essa proteção em Eva, é claro que havia a falha. Mas a falha era o convívio que Eva tinha. E a falha que existe hoje é o convívio que nós temos. Nós precisamos ter o convívio com homem e mulher. É assim que funciona, é convivência entre humanos. Então o diabo ele vai sempre usar aquilo que nós temos convívio. Ou seja, ele vai disfarçar e entrar. Só que entenda, quando você tem o princípio do domínio, a Bíblia vai dizer que Deus ele falou para Adão, domine. E se você domina, você não recebe direção. Eu vou apertar agora de maneira inteligente. Se você pegar isso, você recebe muita fé dentro do seu coração. Eva só caiu porque ouviu a serpente, mas a ordem de Deus era para dominar a serpente, não ouvir a serpente. O princípio nosso é o seguinte: quando você vem para a igreja, a primeira coisa que você aprende dentro da casa de oração é o quê? Que você só vai ouvir a Deus, você só vai vir o altar. E a única palavra que te direciona é o altar. A única palavra que vai te dar sentido é a palavra de Deus. A única palavra que vai mudar a sua história é a própria palavra de Deus, diga amém. Então se você é alguém que ouve a palavra de Deus, você representa Adão quando Deus vem ao entardecer. Deus vem e fala com Adão, sim Senhor, está ligado, eu vou prosperar, vou vencer, vou multiplicar, amém. Mas quando Adão deixou de ouvir, a Eva deixou de ouvir, quando ambos deixaram de ouvir, veio a queda. É a mesma coisa hoje. A Bíblia vai dizer que Paulo fala assim: eu temo, como Eva foi enganada pela serpente, que vocês sejam enganados pelo diabo. A estratégia do diabo não mudou, porque a estratégia do princípio funcionou muito bem. A estratégia é a mesma. Ele não vai entrar na serpente, mas vai entrar num homem e numa mulher. E quando se aproximar de você, o princípio que você tem é de dominar, mas você não domina e passa a ouvir quem não é para ouvir. Passa a seguir quem não é para seguir. Você entende? Então por isso que o diabo sempre vai usar alguém dizendo assim: ei, se eu tivesse na sua pele eu largava daquele marido. Se eu tivesse na sua pele, ei, eu já tinha saído daquela empresa, eu já tinha dado um chute em tudo e deixado tudo para trás. É o diabo dizendo para você fazer uma situação. Mas entende, a única palavra que pode ser liberada para a tua vida é o altar, diga amém. Agora eu vou colocar algo poderoso na sua mente, olhe para mim, preste atenção. A Bíblia diz que quem cria o portador da luz é Deus. Quem criou o antigo querubim ungido foi Deus. Então Deus criou o diabo, diga amém. E Deus também criou Miguel, diga amém. Então, tanto o diabo como Miguel, ambos eram do Criador. Ambos eram do Criador. Então Deus ele não entrou nessa guerra porque foi Ele que criou. Se aquele que criou entra na guerra, ele esculacha o diabo. Ele não entra na guerra. Então o que ele faz? Ele pega alguém que tem matéria dos céus para lutar com alguém que tem matéria dos céus e expulsa. Agora o diabo que tinha matéria dos céus, ele cai na onde? Cai na onde? De novo, cai na onde? Na terra. Aí o texto vai dizer claramente que agora a guerra não é mais nos céus, agora a guerra é na terra. Então vem Jesus, nascido de uma mulher, com matéria de barro, a matéria da terra, para expulsar alguém que estava dominando a. Alguém tem
um problema de sentido da Bíblia. O que eu ouço de pastor que vai dizer assim: o mundo já és do maligno. Você tem que entender o tempo que foi dito. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, crava a cruz, quando o sangue dele é derramado, o domínio é devolvido a Deus. Para você entender de novo, para Miguel vencer Lúcifer, é alguém que tem matéria dos céus expulsando alguém que tem matéria dos céus. E quando o Lúcifer cai, ele fica na terra, e alguém que tem matéria da terra vai pisar em alguém que está na terra. Agora eu quero te dizer algo muito mais glorioso e mais poderoso para você entender. Tanto que a Bíblia diz que Jesus está numa reunião de discípulos e ele vai dizer assim: eu vi Satanás caindo do alto dos céus. Existem dois sentidos para esse texto, e os dois sentidos é glorioso. O primeiro sentido literal, naquele mesmo momento, ele dizendo assim: eu estou vendo agora Satanás cair do alto dos céus. Mas pense num texto literal: eis que eu vejo Satanás cair do alto dos céus. Mas ele olha para os discípulos e vai dizer: mas eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Pegou isso? Diga glória, diga aleluia. O outro sentido é o próprio Jesus dizendo assim: no tempo passado eu assisti quando Satanás cai do céu. Melhorou ainda. Por que melhorou? Eu vou narrar o que eu penso desse texto. Se o texto está trazendo no tempo antigo o verbo passado, eu imagino Jesus sentado, vendo Miguel lutando contra Lúcifer, e o próprio Lúcifer sendo expulso dos céus. Aí Jesus só está falando: discípulos, é o seguinte, eu vim te dar autoridade, eu quero dizer que eu mesmo assisti Lúcifer sendo enviado para a terra, ou seja, expulso dos céus. Em outras palavras, para abrir sua mente, é o próprio Jesus está dizendo: aquele que mais vai guerrear contra você, eu mesmo já vi ele sendo derrotado. Não, você não entendeu. Jesus está dizendo assim: discípulo, fique em paz. Eu estou treinando você, você vai aprender comigo, mas uma palavra eu te dou: aquele que mais vai se levantar contra você, eu mesmo já vi ele sendo queimado, eu mesmo já vi ele sendo expulso, eu já vi ele perdendo uma guerra. Diga amém, Jesus. Agora pare e pense. As derrotas do diabo são muitas. São muitas. Tanto que a Bíblia vai dizer o seguinte: que o Miguel venceu. Diga, Miguel venceu. É um anjo, o anjo venceu. A segunda derrota do diabo, além das milhares que aparecem por sessões de homens, guerras humanas, a maior vitória que Jesus teve foi na cruz. A Bíblia vai dizer que Paulo revela que quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele envergonha o diabo. A maior vergonha do diabo foi a cruz, diga amém. Então a segunda derrota do diabo foi por Jesus. A primeira foi por um anjo Miguel, a segunda por Jesus, e a terceira derrota, para você entender, é o que Jesus espera nessa noite. É como ele diz: ide curai os enfermos, pregai o evangelho, expulsai os. Pegou. Amém ou não amém? Agora pare e preste atenção. Eu quero narrar algo poderoso aqui para a sua vida, poderoso. A sentença, a punição e sentença para Adão: você vai ter que trabalhar, vai ter que suar. Isso para Adão. Você vai ter que trabalhar para trazer o sustento da sua casa. O homem que trabalha, isso é por causa de Adão, viu? Quando a gente chegar lá em cima, a gente acerta umas contas com Adão, de leve. Alguém vai adorar Jesus lá e a gente vai perto de Adão. Brincadeira, viu? Pensando em chegar no céu e esmurrar Adão, brincadeira. Olha. Quando Adão recebe essa punição, ele precisa trabalhar para sustentar a sua família, diga amém. E a condenação para ele, que o salário do pecado é a... Então ele passa a morrer. Ele passa a morrer. E tudo isso por quê? Porque a área de proteção dele foi invadida
E ele passa a ouvir quem não era para ouvir. Amém. Eva, a sua punição foi que a partir de agora você terá dores de parto. A mulher só tem dor por causa de Eva. Era para você dar luz e nenhuma dor você ia sentir. Era só alegria, barriga crescendo, crescendo, de repente, uau, nasceu. Que alegria. Mas, por pisar na bola, tem dores de parto. E a condenação, o salário do pecado gerar morte. Então, punição e condenação do homem foi dada, da mulher foi dada, e do próprio diabo foi dada, nós provamos aqui. Só que entenda, para reverter essa punição e condenação, veio Jesus. Jesus, ele vai pagar por todos os nossos pecados. Porque todo o salário do pecado é a... Então alguém tem que morrer por pecado. Tanto que a Bíblia vai dizer que quando Jesus está na cruz, ele crava todos os nossos pecados nele. Tanto que a palavra vai dizer que o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então pare e preste atenção nisso aqui agora. Jesus, ele morreu com todos os nossos pecados. Diga amém. Então ele pagou pelo erro de Adão e Eva, pelo meu erro, por todos os erros. Mas isso é válido quando? Diga quando? Quando eu passo a crer em Jesus. Quando eu creio de fato em Jesus, eu passo a estar debaixo daquilo que ele fez. Então, de novo, a proteção acontece na minha vida. De novo eu estou protegido porque eu estou em Cristo. Lá vai uma resposta para muita gente que diz: estou indo na igreja, mas a minha vida ainda acontece algumas coisas. Sou cristão, está acontecendo muitas coisas na minha vida. Pare e preste atenção nisso aqui agora. Quando eu creio em Jesus, creio na cruz, quando eu creio no sacrifício, a proteção volta para a minha vida. Diga amém. É semelhante à proteção do Jardim do Éden. Só que essa proteção é uma proteção de condição. Diga qual é. Animais vão se aproximar de você, seres humanos vão se aproximar de você. Então entenda, o diabo ele jamais vai conseguir entrar na vida de alguém que crê em Jesus de fato. Jamais ele vai conseguir dominar o corpo de alguém que está lavado e remido pelo sangue de Jesus. Jamais. Então quando que ele consegue dominar uma vida? Quando que ele consegue entrar? Quando a proteção é invadida através de um ser humano, mas é o diabo que está dentro da pessoa. Então sabe qual é o problema? É ouvir e obedecer quem não é para nem ser ouvido e nem ser obedecido. Resumo tudo agora. Quando alguém, por exemplo, é viciado, foi liberto dentro da igreja, aí a sua proteção veio, está liberto. Aí o diabo ele vai trazer alguém que é viciado e vai dizer: vamos, eu não tenho dinheiro, vamos, é agora. A lei da proteção está na sua vida. Só que você tem contato com o ser humano e o diabo está dentro da pessoa. Está assimilando ao jardim, ele entrando dentro da serpente. Então de novo a mesma coisa está acontecendo. Aí quando eu passo a ouvir, eu estou fazendo igual Eva fez. Quando eu passo a desejar, eu estou fazendo igual Eva desejou. Quando eu passo a comer, eu estou fazendo igual a Eva comeu. Quando eu passo a usar, a beber, a fazer aquilo que alguém me induziu, eu estou fazendo exatamente como Eva fez. Só que Eva fez tudo aquilo sem ter visto o sacrifício de Jesus. Mas nós vimos, nós experimentamos o sacrifício de Jesus. E a mesma estratégia de Gênesis está acontecendo hoje na vida de muita gente. Então está aí a explicação. Apóstolo, Deus não podia ter matado o diabo. Deus fez algo melhor. Ele puniu e condenou. E ele foi lançado na terra. E nós estávamos na proteção. Somos nós que entramos no campo do diabo pelo pecado. Jesus deixou uma separação. No próprio Deus, o diabo vai ficar na terra e vocês vão ficar no jardim. Amém ou não amém? São lugares diferentes. A proteção foi ativa, era só obedecer o que Deus estava falando. E hoje é a mesma coisa. Você pode ter uma vida próspera, abençoada. Você pode ter uma vida protegida. Você, tua casa, teus filhos. É só ouvir quem é para ser ouvido, o altar. É só obedecer quem é para ser obedecido, o altar. É só para seguir a direção do altar. Apenas o altar. Amém ou não amém?
Diga glórias a Deus. Amém ou não amém? Então jamais alguém dentro da igreja pode ouvir alguém lá fora. Podemos ouvir, mas obedecer não. Podemos até ouvir um palpite, ok, vou estudar alguma coisa, mas obedecer não. Amém? O que eu vi de gente abrir empresa porque foi induzido por um ímpio. O que eu vi de pessoas largar um casamento porque o amigo disse que se tivesse na pele largaria. Diga, está amarrado. Diga, minha direção é a palavra de Deus. Diga, é a palavra de Deus. Amém ou não amém? Então jamais você vai ser enganado pelo diabo se você ouvir apenas o altar. Apenas o altar, apenas a palavra. Amém? Então se está acontecendo algo na sua vida hoje, certamente você ouviu quem não era para ter ouvido, experimentou o que não era para ter experimentado, bebeu o que não era para ter bebido, fez o que não era para ter feito, e hoje a consequência veio. Mas apóstolo, tem remédio para isso? Tem, a sexta-feira forte de libertação. Amém? É por isso que você está aqui hoje. Eu estou explicando o que Deus criou, como Deus cuidou de você, como Deus protegeu. E fomos nós que caminhamos para o caminho mau. Mas estamos aqui hoje para mudar essa história. Diga amém. Então se você crê de fato, se lançar de fato, renunciar a essa situação, a tua vida muda agora. Não é amanhã, nem depois da manhã, é agora, é já. Amém. Então a proteção vai voltar na sua vida agora. Diga amém, Jesus. Apóstolo, essa proteção existe? Lembra comigo Jó. A Bíblia diz que o diabo entra na presença de Deus e o próprio Deus vai dizer, de onde você vem? Eu venho da terra, do passear na terra, do andar na terra. Diga amém. Deus vai dizer, você viu Jó? Vi. Ele é abençoado. E digo mais, Deus, você tem abençoado ele, tem abençoado a esposa, os filhos, o gado, tudo é abençoado lá. Escute isso. A Bíblia diz que o diabo viu. Diga, viu. Agora você é inteligente, você acha que o diabo ia ver e não ia fazer nada? O diabo vê, não pode fazer nada e vai reclamar com Deus. Então existe o muro de proteção. Jó 1:10 vai dizer que Deus cercava Jó. E esse muro de proteção existe para você hoje. É tão fácil receber essa proteção. Ei, não é vela de 7 dias, nem sangue de bode, nem galinha preta. Não é passe, não é água benzida, não é sal grosso. Ei, não é a carta que vai ler, não é. Não é isso. Sabe que é só crer. Você não precisa de nada a não ser crer. Você não precisa de ninguém a não ser crer. Você não precisa de nada a não ser crer em Jesus. Amém ou não amém? A maior estratégia de Deus é colocar um povo que tem fé, um povo que acredita. Levanta as mãos para os céus, diga, ó Deus, eis-me aqui, com toda a minha fé. Amém? Olha para mim, se você crê em Deus, nem em guerra você vai entrar à toa. Diga, nem em guerra eu vou entrar à toa. Sabe o que acontece em Judas 1:9? A Bíblia vai dizer que o corpo de Moisés foi achado, foi? Achado pelo diabo. Quem achou foi o diabo. Judas 1:9. O próprio diabo acha o corpo de Moisés e vai dizer, eu vou levar esse corpo como prêmio. Diga prêmio. Sabe por que prêmio? Porque Moisés tinha um histórico de morte. Ele tinha matado um egípcio, então existia uma legalidade para o diabo. Então quando o diabo pega o corpo de Moisés e vai levar como prêmio, o próprio Miguel apresenta. E Miguel é justamente o anjo que já derrotou o diabo uma vez. Aí imagina o Miguel se apresentando, onde você vai? Vou levar esse corpo. Vai não. Esse não. Vou porque ele já foi assassino. Foi, errou, mas você esqueceu que ele conheceu Deus. Mudou. Ele foi transformado. Ele foi totalmente. Quando Miguel se apresenta, Miguel ele tem classe. A presença de Miguel já falava tudo. Ei, você lembra de mim? É claro que eu lembro. Sabe o que eu imagino? Desculpe a palavra. A Bíblia vai dizer que é um anjo caído. Como que eu imagino um anjo caído? Eu imagino um anjo sem asa. E esse anjo, como foi arrancado a asa, descolado a asa? Para mim foi passada uma espada violenta. E para mim, nas costas daquele demônio, existem as marcas, ou só o cotoco da asa dele. Eu imagino o próprio Miguel se apresentando dizendo, ei,
O que aconteceu com as suas costas? Não consegue voar não? Está parecendo um galizé. Voa! Não voa não? Eu imagino Miguel se apresentando dessa maneira. Mas a Bíblia vai dizer que nem Miguel vai lutar naquela hora. Diga, não há luta. Porque a luta não era para ser travada ali. Sabe o que Miguel vai dizer? O Senhor Deus te repreenda. Basta. Olha só que classe. Olha que classe. Sabe que isso representa? Eu e você lutando com o diabo. O diabo se apresentando, dizendo que tem legalidade para levar o filho, legalidade para levar sua empresa, legalidade para levar sua vida. E a nossa resposta é a mesma de Miguel. A gente olhando para ele dizendo, ei, primeiro que eu sei que você é derrotado. Segundo, o Senhor te repreenda. Em nome de Jesus, saia daqui, pronto, acabou. Amém ou não amém? Quando nós entendemos isso de fato, quando nós conhecemos toda essa palavra que eu preguei aqui hoje, a tua vida é mudada, porque você não vai entrar em guerra que não é para entrar. E quando você entrar, eu garanto que você vai usar o nome do Todo-Poderoso e a vitória vai vir. Amém? Quando você aprende isso, você vai para cima porque você sabe que você está protegido. Você não vai ouvir quem não é para ouvir. Você só vai ouvir a Deus, seguir a direção de Deus e pronto, a sua vitória é garantida. Deus não mente, nem é filho do homem para se arrepender, nem filho do homem para mentir. Deus é Deus, Ele jamais mente, Ele sustenta a tua palavra. Então se Ele está dizendo, pronto, acabou. Amém ou não amém? Então igreja, preste atenção. Se você aprende isso hoje, a vitória é certa para a tua vida. Não tem como errar. Você entende? Eu preguei uma mensagem, sei lá, de 30 minutos, se olha ainda. 30 minutos, se você aprende de fato, certinho, se isso ficar travado dentro da sua mente, poxa vida. Ei, você não erra mais. Não tem como errar mais. Não tem como. Você entende? Amanhã mesmo, ou hoje mesmo, depois do culto, alguém vai dizer para você fazer algo. Alguém vai tentar te induzir, mas depois de uma palavra dessa vai dizer, opa, eu não sou induzido por ninguém. Eu só sou induzido por Deus. A Bíblia vai dizer que o nome dele é Emanuel, Deus dentro de mim. Por que eu tenho que te ouvir? Eu tenho que ouvir a Deus. Por que eu tenho que seguir alguém que está falando para mim fazer algo? Amém ou não amém? Diga, está ligado. Se coloque de pé em nome de Jesus.